Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu feedback aqui. Vamos aqui à análise do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. A gente tem aí um market cap de 53%, aí 53,7% no Bitcoin, Ethereum com 15,4%. E temos aí o mercado hoje, algumas coisas subindo, outras tendo algumas quedas, normal. E lembre-se do seguinte, pessoal, a gente tem aqui uma tendência de alta. Antes de chegar até aqui, o mercado ele congestiona. Antes de chegar até aqui, o mercado congestiona, cai. Daí tem aquela frase do Warren Buffett: processo de transferência de riqueza. O ganhar dinheiro no mercado financeiro envolve o processo de transferência de riqueza dos impacientes, aqueles que não aguentam ficar aqui, acham que o mundo vai acabar porque não está subindo, porque teve esse pit stop antes de explodir, e transfere para os pacientes, que são os profissionais, compram aqui, compra aqui. Certo? Então, tendência de alta, para você que é leigo, para você que não entende, ela sobe e congestiona. Inclusive, o ciclo da tendência de alta, os sinais Eagle, da metodologia Ultimate Eagle Signals, se você fazer o meu treinamento, você vai aprender o método, você vai ver que no fractal do ciclo da tendência de alta, após os sinais, ocorre muitas vezes sinais falsos de a distribuição e o mercado bomba, certo? E ele explode, continua explodindo e continua bombando. Então o Bitcoin ele tem esse movimento aqui de congestão, porém a probabilidade é dele bombar, tá? Então a gente tem, estamos ainda com um rompimento falso aqui no semanal, aquele rompimento falso em relação a esse suporte. A gente teve esse rompimento falso por esse martelo negativo e esse martelo positivo também fez rompimento falso aqui. E até o momento o rompimento continua falso. Se houver um rompimento que eu chamo de legítimo, que é um rompimento que destrói o poder extremo do suporte. Os rompimentos falsos, ao invés de destruir os rompimentos, o suporte, o poder do suporte, ele aumenta o poder do suporte. Então, rompimento falso, basicamente, um dos tipos de rompimento falso é quando a sombra rompe e o corpo fica acima do suporte, igual aconteceu aqui, igual aconteceu com esse candle positivo. E aqui a gente tem um martelo positivo, é um candle ainda mais forte, tá? E o que acontece? O semanal ele tem essa região de suporte fortificada por esses rompimentos falsos, somado a padrões de candlesticks como esse martelo negativo e esse martelo positivo. Esse martelo positivo teve sua máxima rompida. Então, quando você tem um martelo positivo em uma região de suporte e sua máxima é rompida, confirma o poder do martelo positivo para fazer o preço subir. E o contexto do mercado é para que ele suba, é para que ele desenvolva uma grande tendência de alta. Porque o gráfico mensal, ele está no contexto de ciclo de tendência de alta, das quais a probabilidade a gente tem a onda 1 aqui, deu o sinal Eagle da nossa metodologia, quem faz o meu curso sabe como que funciona os sinais Eagle, fez a primeira onda aqui, correção onda 2, onda 3, fez a correção, não fechou o candle mensal ainda, mas a probabilidade é culminar na onda 5, é fazer a onda 5. Esta é a grande probabilidade aqui do mensal. Então pode ser que congestione aqui durante um tempo, faça aqui uma congestão antes de bombar. Então pode ser que dure meses essa congestão nessa região antes de bombar. Se cair mais, se romper aquele suporte importante, legitimamente, não rompimento falso, lá do semanal que eu falei, o mercado pode cair mais. E daí? É oportunidade para você comprar mais
principalmente certas altcoins e tokens que pode desvalorizar né, chegar aí a muitas altcoins e tokens com essa correção desvalorizaram 50 a 60%, altcoins e tokens bons. Então a gente pode ter várias altcoins e tokens desvalorizando 90, chegando a 90% de desvalorização, vai poder colocar elas na carteira, certo? As que já estão na carteira vão desvalorizar e as que não estão, você pode colocar algumas que não estão na sua carteira e comprar bem barato, tendo uma vantagem absurda antes de bombar. Por quê? Quando faz a onda 1, 2 e 3, a gente pode ter uma correção até aqui, ó, até esse fundo, congestionar e depois bombar, certo? Então, o processo de enriquecimento no mercado financeiro é dos impacientes para os pacientes, aqueles que ficam aqui, que sabem analisar o mercado e sabem que o mercado ele congestiona, enganando as pessoas. Agora, tudo indica que o fundo tem que ser aqui, principalmente se no mês fechar com um candlestick em definição, por exemplo, se fechar o mês assim, que é um spin top, isso está sincronizado, é um padrão de candlestick de alta, fez um fundo, o contexto é de fazer a onda 5, fez o fundo e fechou o fundo com um spinning top positivo, que é um padrão de alta de formação de suporte psicológico, que embora não seja um suporte já confirmado por topos e fundos anteriores, ele é um suporte psicológico, pois ele é um padrão de candlestick que indica isso. E os gráficos menores, lá o gráfico semanal, ele indica rompimento falso naquele suporte e toda uma estrutura psicológica para que o mercado suba conforme eu expliquei. E por isso, se fechar o mês com esse spinning top ou fechar com um candle de corpo cheio, vai formar um padrão similar a Tweezer Button, que é a pinça de fundo, só que com sombra inferior maior no segundo candle, o que acaba não intensifica, mas favorece para que essa pinça de fundo parcial favoreça a força dela para levar o mercado a bombar. Então é um suporte, se fechar o mês assim, será um suporte psicológico muito forte, condizente com a estrutura psicológica e de suportes e técnica que analisamos no gráfico semanal. Tá? Então a chance é do Bitcoin o quê? Bombar. Ele fez o fundo, ele tende a bombar e formar uma tweezer bottom ou fechar com um candle de indefinição como o spinning top positivo, como a gente está vendo aqui. E é o seguinte, meus amigos. Fato importante. Primeiro que a gente tem aqueles fatos lá que a gente não pode esquecer. A MicroStrategy demorou 4 anos para comprar 200 mil bitcoins. Em apenas um mês, a BlackRock comprou 200 mil bitcoins. E agora a gente tem vários bancos que estão comprando ETFs de Bitcoin. Então a gente tem a UBS, que é um banco suíço, está comprando Bitcoin. Ó, banco suíço comprando ETF de Bitcoin. Ué, Bitcoin não é scam, Bitcoin não é fraude, etc. Por que esses bancos estão entrando no Bitcoin? Porque eles não são besta. Certo? E nós temos aí o JP Morgan também comprando ETF de Bitcoin. Esse aqui, o presidente do JP Morgan, falou que o Bitcoin é fraude, que o Bitcoin é esquema. 11, eu acho que ele falou também. E agora, JP Morgan comprando Bitcoin. Então você não deve acreditar no que o pessoal está falando. E muitas vezes, né, ele quer de fato comprar Bitcoin mais barato. Quer fazer uma compra de Bitcoin mais barato, então ele vai falar que é uma porcaria para ele comprar mais barato e fazendo você, trouxa, vender seus Bitcoins, suas criptomoedas, e ele vai comprar mais barato. Certo? Então a gente tem vários bancos, fundos de mercado entrando no mercado de criptomoedas pesado. Então isso já é um indício de favorecimento para o mercado cripto, alarmando que a grana dos bancos tende a migrar para o mercado de criptomoedas, exatamente para conseguir se proteger contra o colapso bancário que tende a ocorrer. Certo? Em relação às moedas fiat, lembrando, pessoal, criptomoedas é bom você ter, é inconfiscável de certa maneira se você usar
as operações de segurança avançadas contra confisco ilegal e criminoso, contra roubo, etc., por ataque físico e ataque online também. Então acaba que os governos não conseguem controlar e roubar as criptomoedas de vocês. Mas para usar criptomoedas no dia a dia, até o Bitcoin. Então você recebeu o seu salário em Bitcoin, pode ser que ele caia a 30%. E se ao pagar as contas, você vai ter 30% a menos do poder de compra em questão de dias, semanas. Uma moeda Fiat, não. Uma moeda Fiat de credibilidade, não. Então você vai, no curto prazo, com moedas Fiat, conseguir pagar as contas. Então, para o curto prazo, é o que é melhor? O Tether, uma stablecoin de dólar, para você pagar as contas. Se é no curto prazo. Para longo prazo, daí o Bitcoin é viável. Você quer comprar e vender as coisas, você quer comprar tudo com Bitcoin? Ou outra criptomoeda, é daqui a 10, 20 anos. Daí ele fica acima da inflação e acima de qualquer moeda Fiat. Mas no curto prazo não dá. Por conta da volatilidade da cripto, etc. E manipulação do mercado também pode sofrer a qualquer momento. Já vimos este filme muitas vezes. A moeda Fiat, as duas mais importantes é o dólar americano e o franco suíço. Nós temos aqui o dólar americano em relação ao franco suíço. E ele entrou em tendência de alta em relação ao franco suíço. E ele já, não sei se ele deu um sinal Eagle aqui, deixa eu ver. 0,90, 98, 0,90, 0,91, 0,2. Deu um sinal Eagle. Então, a gente tem o dólar americano fazendo um sinal Eagle contra o franco suíço. Então, agora, o dólar americano está mais forte do que o franco suíço, com probabilidade de fazer o ciclo da tendência de alta compostas por 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. O dólar americano tende a fazer esse movimento de alta significativo em relação ao franco suíço. Não quer dizer que o franco suíço não seja uma moeda Fiat boa. Também é uma moeda Fiat para você. Ele deu um sinal de venda aqui, né, para cair, etc., em relação ao dólar americano. E o dólar americano em relação ao real brasileiro, para você que é brasileiro, aqui, ó. Ele não chegou a dar o sinal Eagle X-King de compra, mas ele está prestes a dar um sinal Eagle chamado X-King de compra. Só que ele já fez um padrão anunciando que provavelmente esse X-King de compra vai suceder. Por quê? O X-King de compra é um sinal, vai gerar um ciclo de tendência de alta compostos por 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. Só que na quinta onda aqui, pode fazer a sétima, a nona e ir para a 11ª, etc. E fazer uma tendência gigante. E o especulador consegue, usando o meu método, acompanhar e acertar a continuidade dessa tendência. Não existe previsão, mas existe alta probabilidade de acertar por acompanhamento. E você tem aqui esse ciclo da tendência de alta que pode suceder. O sinal ocorreria se rompesse a máxima desse candle aqui negativo. Na realidade, agora desse candle verde, se romper a máxima dele, já fechou a semana dele, vai dar o sinal Eagle. O sinal Eagle ele tem 80% de probabilidade de fazer esse fractal desse ciclo de tendência de alta desta maneira. Tá? E pode congestionar, né? Fazer aquela congestão, depois bomba, tá? Fazendo os impacientes acreditarem que o mercado não vai mais subir, etc. Mas o profissional entende esses sinais falsos de distribuição, de congestão, etc. Só que antes de fazer esse sinal Eagle no dólar, nós temos aqui um padrão chamado Wizard Bottom, que é um padrão de candlestick chamado pinça de fundo. A pinça de fundo clássica, ela faz um Marubozu negativo. Você tem o segundo candle ele abre um pouco abaixo do fechamento do Marubozu negativo. E ele fecha pelo menos na metade ou próximo da metade com candle cheio em relação ao candle anterior, ao corpo do candle anterior. E as sombras elas ficam condizentes praticamente
as mínimas das duas sombras ficam condizentes, ficam na mesma posição, ficam praticamente na mesma posição. Então a gente vê que está acontecendo isso aqui. Só que a gente tem uma tweezer button, uma característica diferente. A gente tem a martelo invertido, negativo, uma sombrinha e abriu aqui, né, fechando com o Marubozu positivo e as sombras estão condizentes. O martelo invertido também é um candle de indefinição e está próximo de uma região de suporte que sustenta a nova tendência de alta e nessa linha azul aqui, tá, na média móvel. Então você tem uma região de suporte forte, um padrão de candle de força compradora extrema exatamente nessa média móvel, que é um suporte para ignição de explosão de tendência de alta. Então, antes de dar o sinal Eagle, que vai ter os 80% de probabilidade quando romper aqui e o mercado bombar para cima, a tweezer button, essa pinça de fundo nesta condição, tem a sobreposição aqui dentro da tweezer button. A gente tem outro padrão de candlestick, que é o martelo invertido, o inverted hammer, negativo, mas é um padrão de definição exatamente nesse contexto de suporte aqui. Que dá mais força para a tweezer button. A tweezer button fica mais forte ainda. Então toda essa psicologia por trás do preço denota uma força compradora extrema para o dólar bombar. Okay? Tende a bombar, tende a dar o sinal Eagle. A gente já está antecipando o sinal Eagle. A probabilidade de dar esse sinal Eagle e bombar é gigantesca. E por isso ter dólar ao invés de real é viável, extremamente viável para médio prazo. Não é melhor do que o Bitcoin, criptomoedas para longo prazo, nem se fala, mas para médio prazo, curto prazo, para você pagar as contas com estabilidade, o dólar americano hoje está mais forte. O dólar americano ficou mais forte do que o franco suíço agora. Então muita gente falou que o yuan japonês, o yuan chinês ia arrebentar o dólar, né? O SDCNH, é isso aí? O yuan japonês vai destruir o dólar, tem o tal do BRICS, etc. Aí o dólar americano está em tendência de alta, com sinal Eagle contra o yuan japonês, e tende a continuar bombando, tende a continuar subindo. E agora o dólar americano passou o franco suíço e está na condição de tendência de alta em relação ao franco suíço. Então o dólar americano, ela está em primeiro lugar no pódio agora. Então, primeiro do pódio agora, esse aqui é o segundo. Esse aqui é o primeiro agora. Então você pode ver que as coisas mudam, tá, pessoal? E em relação às moedas fiat, eu venho aqui no canal falando que as duas, franco suíço e dólar americano, são as melhores para você ter, para manter o seu patrimônio estabilizado para gastos no curto e médio prazo. As duas são as mais fortes para você combater a inflação, para pagar coisa no curto prazo. Para longo prazo é criptomoedas. A maioria do seu capital tem que estar no mercado de criptomoedas, no ouro e na prata. Claro, né, ouro e prata é perigoso, mesmo que você compre fisicamente, porque para saber o que é ouro e prata e fazer os testes é muito complicado. E tem uns líquidos lá que você joga, que dá para provar, mas eu não acredito muito nisso não. Então é isso, pessoal. Com relação às fiats, é isso. O nosso real brasileiro tende a ser massacrado pelo dólar americano. Tem aquela tweezer button que eu falei lá, e ela pode fazer o dólar explodir contra o real brasileiro e frustrar quem está achando que o dólar virou lixo. E temos aí o S&P 500. S&P 500. Então, o S&P 500, pessoal, ele fez o sinal Eagle aqui e está na onda 3, né? Onda 1, 2 e 3 aqui do semanal. Ele está se preparando para fazer onda 5. Então ele tende a subir, mas o Dow Jones já anunciou e fez a correção já devida. Eu alertei, ele já deu o sinal Eagle, o padrão chamado fractal da morte dos touros, ou seja, o mercado está bullish, está subindo, está bombando, faz o fractal da morte dos touros, o mercado ele tende a corrigir, certo?
Então essa correção ela pode ser na forma de uma única onda, ou de um pivô de baixa, ou de vários pivôs de baixa. E pode chegar na média 8,9, que é essa média azul, ou antes. Para saber aonde vai parar, tem que analisar. Tá? Vai parar aqui, vai bombar a partir daqui? Ainda não neutralizou. A questão é que esses padrões aqui que eu falei, 3 padrões aqui, para que eu tenha uma tendência de alta vigente para ela continuar subindo, para eu operar com segurança, comprar para longo prazo, para fazer trade, etc., eu preciso que neutralize essas correções. Essas correções não foram neutralizadas. Ah, mas subiu aqui. Não é neutralização. Tá, fez a correção, chamada de correção ABC, após o fractal da morte dos touros, o nosso método detecta, etc. Falei isso aqui já há algumas semanas atrás, e corrigiu, caiu, conforme eu falei. E subiu tudo praticamente de novo. Pode ser a probabilidade no momento é um bull trap para o mercado desabar. E se subir mais? Pode ser que suba sem força. O nosso indicador vai indicar a falta de força. E vai ser um bull trap e um topo para o mercado desabar forte depois. Lembrando, pessoal, Warren Buffett fez muito caixa, ou seja, as ações que ele tinha lucro, ele vendeu torrencialmente para fazer caixa e deixar o dinheiro parado. Então o Warren Buffett sabe de alguma coisa, ele está analisando a economia a nível mundial e sabe que um crash ele pode ocorrer a qualquer momento, então ele está fazendo caixa e tem muito dinheiro parado. Então se o mercado desabar, ele tem o dinheiro, boa parte da grana dele lá está parada, para ele comprar mais no fundo, ou seja, é um sinal de topo que o Warren Buffett está mostrando e vários grandes investidores, mega investidores, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, o presidente mesmo do JP Morgan, eles venderam muitas ações também. Jeff Bezos da Amazon vendeu muitas ações. Então a gente tem um sinal claro de possível topo para formar uma grande correção no mercado. E dessa correção, se ela não for neutralizada, conforme eu estou explicando aqui, né? Se isso aqui não for neutralizado, tende a continuar a cair. Se não for neutralizado, tende a iniciar uma tendência de baixa. Então o especulador, ele não acerta que aqui é o topo. Ele identifica que é uma condição desfavorável para você operar comprado. Ele acompanha, detectando os diagnósticos probabilísticos sobre o que o mercado tende a fazer com mais probabilidade, acerta e surfa nessa tendência de baixa. Ou seja, ele opera vendido ou não compra nada para investimentos fundamentalistas, para comprar mais na queda com um potencial de lucratividade muito maior, bem mais abaixo do valor intrínseco. 100% pelo gráfico é possível acertar isso. Eu acerto direto nos 5 segundos, nos 5 minutos, né? Eu faço esse trabalho aí há mais de 17 anos, então o gráfico revela isso, mas tem os fundamentos também pelos fatos que anunciam que o gráfico está correto. Certo? A gente tem essa situação no ouro, tá, pessoal? Rapidinho aqui, o ouro. Ele se encontra, como eu falei nas minhas redes sociais, me siga lá no Twitter, Telegram e Facebook, porque eu coloco análises de várias coisas todos os dias. Lembrando que o nosso trabalho aqui é multimercado, então você tem uma vantagem injusta quando você entende sobre todos os mercados. Quando você faz o meu curso, meu treinamento, você aprende sobre os principais mercados. Mercado futuro, mercado de ações, mercado de criptomoedas, mercado de câmbio. Porque quando você entende sobre todos os mercados, você consegue insights para saber que um outro mercado vai evoluir, etc. Então você tem que saber de tudo. George Soros, ele entende de vários mercados. E opera em vários mercados, mas ele foca em alguns. Certo? Hoje o meu foco operacional para execução operacional é mais focado para criptomoedas, que é o mercado que tem mais potencial, e o mercado de câmbio, como é das Fiats também. Com bolsa e contratos futuros eu já não tenho muito interesse hoje. Talvez futuramente eu volte a fazer investimentos em ações fundamentalistas, na parte fundamentalista, mas será no exterior. Aqui no Brasil eu não mexeria com isso, tá? Então a gente tem o ouro aqui.
Essa queda que eu alertei que poderia suceder, eu alertava que seria um pit stop, que ele poderia encontrar suporte aqui, mas ele encontrou suporte antes, fazendo um pivô falhado, chamado pivô falhado aqui, que equivale a um fundo duplo, e já neutralizou essa correção. Então, fez a correção, neutralizou, e pode dar um sinal Eagle para bombar de novo. Isso no diário. Só que no semanal, o ouro já está com o ciclo da tendência de alta em andamento. O ouro já está com o ciclo da tendência de alta em andamento. Ele já se encontra já com esse ciclo da tendência de alta em andamento. Então a gente tem aqui sinal Eagle X15 de compra, fez aí a onda 1, né? Perdão, fez aqui a onda 1, 2, tá na onda 3. Fez a correção, já rompeu a máxima do candle anterior, neutralizou a correção lá no gráfico diário, mostrando que o gráfico diário também está prestes a continuar a tendência de alta, embora não deu o sinal Eagle X-Prince de compra, Long X-Prince, que é o sinal de continuação de tendência de alta. Quem fez o meu curso sabe desses sinais, desses padrões, tá? Que é complexo, não dá para explicar aqui. Pode dar e provavelmente tem chance de dar esse sinal. E daí a gente vai ter uma probabilidade no diário de bombar, de desenvolver uma grande tendência de alta. E já temos o contexto aqui com alta probabilidade de fazer a onda 5. Então o ouro tende a bombar a onda 5. E daí depois que ela concluir, a gente vai ver se tem força para fazer a 7ª. E assim, sucessivamente, o especulador vai acompanhando e surfando na tendência e lucrando o máximo possível. Beleza. Tá, então, essas 7 ações aqui que tem 30% da capitalização do mercado, eu estou monitorando, tá? Lá nas redes sociais, Twitter, Telegram, Facebook, eu vou colocar ali algum parecer se eu detectar algo em relação a essas ações aqui, tá certo? E vamos aqui para a psicologia do trader, tá, pessoal? Então, se você está no início, aqui é uma frase de Stanley Druckenmiller, que foi o braço direito de George Soros. Se eu me lembro bem, no Quantum Fund, não sei se foi no Eagle Fund ou no Quantum Fund, e ele era braço direito de George Soros, agora ele segue a carreira dele sozinho. Mas o professor do Druckenmiller é George Soros. E o meu professor é George Soros pelos livros dele, né? Eu nunca falei com George Soros, mas eu sigo a teoria da reflexividade para ter desenvolvido e chegar onde eu cheguei na aplicação da análise técnica, análise fundamentalista, toda a estratégia especulativa que eu utilizo, ela é baseada na teoria da reflexividade de George Soros. Você lê lá a Alquimia das Finanças, é altamente complexo, mas é caminho para você ter sucesso no mercado. Então, Druckenmiller fala o seguinte para nós aqui. Você está no início da sua carreira, tem a escolha entre um ótimo mentor ou um salário mais alto, escolha o mentor todas as vezes. Ter muito dinheiro não significa saber como lidar com ele. Ou seja, tem gente que tem muito dinheiro, mas se você vai para o lugar errado, você vai perder todo esse dinheiro. Então o fato de alguém ter ganhado muito dinheiro, eu trabalhei, eu fui advogado, eu fui médico e eu ganhei muito dinheiro. Então essa pessoa tem muito dinheiro. A pessoa tem influência aí, não vou falar o nome, mas o cara trabalhou, ficou milionário trabalhando como médico, sei lá, numa área aí, não vou falar o nome. E o cara agora virou trader, aí, especulador, e o cara ele fala um monte de coisa que não tem nada a ver com trader profissional ou investidor profissional. É bem famoso esse rapaz aí, mas infelizmente ele tem muito que aprender. A questão aqui é que quando você fez uma faculdade de 8 anos de medicina ou seja lá o que, fez mestrado e não sei o que tal e conseguiu chegar a um nível, a um patamar absurdamente avançado de conhecimento e conseguiu ganhar muito dinheiro, então você se tornou bem sucedido como advogado, como juiz, como sei lá, qualquer outra área. E você estudou muito para isso, venceu, tem muito dinheiro. Então você cai na ilusão de que você é o bonzão.
eu sou advogado, eu sou médico, eu sou cirurgião, não sei o que, então eu vou entrar nesse mercado porque eu passei pelo desafio da medicina, ralei pra caramba, cheguei onde eu cheguei e eu não quero nem saber, eu vou arrebentar a boca do balão no mercado financeiro. Só que o mercado financeiro não é medicina, não é a mesma coisa que cirurgia, não é a mesma coisa que direito, não é a mesma coisa que engenharia, não é a mesma coisa que matemática, é muito mais complexo. E é muito mais emocional. É tanto emocional quanto técnico, tem que saber os dois. Tem que ter 50% do emocional bem trabalhado, inteligência emocional e psicologia de investidor bem sucedida, bem desenvolvida, e tem que ter a técnica também. Então não adianta você ser emocionalmente bem estruturado e tecnicamente você ser um fracasso. E não adianta você ser tecnicamente um ninja tecnicamente, mas emocionalmente você é desestruturado, você não consegue ser disciplinado. Você é afetado pelo mercado, pelos eventos que ocorrem na vida de um especulador, na vida financeira de um especulador ou investidor. Então, por conta disso, você então fracassa no mercado. Então você tem que ter os dois, no mínimo. Mas eu acredito que 60% é mais emocional e tecnicamente é os 40%. Porque tem gente que sabe o que tem que fazer e não consegue fazer por causa do emocional. E o ser humano, ele é emocionalmente delicado. Então ele tende a cometer erros causados pelas emoções, por sentimentos, por falta de inteligência emocional, ou falhas na inteligência emocional, deficiência emocional, vai levar ele a fracassar. Né? Então, pessoal, você pode ter muito dinheiro. Você não vai saber como lidar com ele quando você entrar no mercado financeiro. Então, qual é o segredo? Não é, um grande erro das pessoas é o seguinte, ó, eu tenho aqui essa quantia aqui de dinheiro. É pouca coisa. Então eu vou investir no mercado financeiro. Para quê? Eu vou perder meu tempo. Porque eu não vou poder investir isso e é muito pouco. Eu vou trabalhar durante uns 10 anos, vou comprar casa, etc. E daí depois, quando eu tiver muito dinheiro, eu vendo tudo e daí eu vou ter um montão de dinheiro para investir no mercado. Daí eu faço o curso. Eu vou comprar o curso do Leandro, eu vou comprar outros cursos aí, outros treinamentos para aprender. Só que é o seguinte, meu amigo, tem uma influencer aí que tem uma certa fama e tal, e ela contou num vídeo dela que a pessoa era humilde e fez mentorias com outros caras. Ela que contou, o testemunho de outra pessoa é essa pessoa que contou. Ela tinha, e essa pessoa foi fazer day trade e foi entrar no mundo do day trade, abandonou tudo, era uma pessoa humilde, vivia ali com um custo de vida baixíssimo e decidiu pegar a grana dele e colocar no day trade, onde apenas 0,5% dos que entram no day trade conseguem ser bem-sucedidos. Pesquisa da FGV está certíssima. Quem fala que é mentira, eu acredito plenamente nessa pesquisa, é isso mesmo, é até menos, né? Menos que 0,5%. Porque day trade é pauleira. Você vai ganhar menos no day trade, porque é muito difícil. E os que ganham é uma mixaria do percentual de todos os day traders que existem. Certo? E daí essa pessoa falou que essa influencer falou, ó, o sujeito saiu, foi fazer mentoria com outra pessoa, não conseguiu ganhar dinheiro na outra mentoria. Com a nossa mentoria, depois de 6 meses, ele passou a viver de day trade. Puxa vida, hein, cara? Então quer dizer que a sua mentoria fez ele fazer parte desse 0,5%? No day trade, que é pauleira, o cara inexperiente, depois de um ano só aí treinando, estudando com você, o cara virou o bambambam. O cara é melhor do que eu, que tenho 17 anos, melhor do que outros aí que tem 20, 30 anos, 40 anos de mercado. Meu amigo, a mentoria da pessoa faz milagres, porque é muito improvável que isso ocorra. Eu não acredito nisso, para mim isso é mentira, é um marketing falso. É um marketing falso. No meu curso, meu chapa, no meu treinamento, qual é o problema? Você tem um método que funciona. Eu jogo na sua cara com gráfico em andamento. O meu curso ele tem gráfico em andamento. Eu faço tudo ao vivo. Eu provo nas redes sociais
antes e depois, sinais que eu passo para day trade para mostrar em vários mercados e tenho acertos espetaculares lá. Ontem mesmo eu acertei numa criptomoeda que foi lá no alvo de primeira, não pegou no stop. Vocês têm lá no meu Twitter, no meu site, etc. E são 5 chances por semana. No day trade, que apenas 0,5% consegue lucrar. E eu passo lá nas minhas redes sociais as provas de que eu consigo ter consistência acertando 100% pelo gráfico, pelo meu método, que é um método provado. Só que eu tenho 17 anos no mercado, meu chapa. Eu sou faixa vermelha nisso aqui. Eu tenho 17 anos de mercado. Então você acha que vai fazer o meu curso e vai conseguir fazer a mesma coisa que eu faço? Conseguir a mesma perfeição de análise que eu faço, modéstia à parte, mas eu sou mestre nisso. São 17 anos fazendo isso. Você não vai, cara. Você vai ter que fazer o meu treinamento, tá? Vai ter que treinar com pouco dinheiro, porque você é iniciante. E se você perder, você perde pouco. Você tem um custo-benefício. O seu treinamento, você vai treinar com pouco dinheiro, porque você pode perder, você pode cometer erros. Então você treina ali, pratica. Errou, fracassou, perdeu pouco dinheiro. Pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Pode levar 5 anos para você se tornar mestre mesmo. Dependendo do QI, em 1 ano, 2 anos, a pessoa pode se tornar um mestre. Mas vai demorar. Não vai ser em 6 meses que após fazer o meu curso, você vai ficar igual a mim. Não vai. Eu nunca vi, e é muito improvável, porque é complexo. Emocionalmente é complexo e tecnicamente também é complexo. Tá? Então, a realidade é essa, ou seja, você tem que, mesmo você não tem dinheiro, você tem que investir em conhecimento. Não compre o meu curso. Compre o que você pode, compre um livro. Assista meus vídeos aí de análise técnica, de análise fundamentalista, assiste aí os vídeos semanais e vai aprendendo, vai estudando, vai praticando, né? Vai investindo um pouquinho ali na brincadeira mesmo para você sentir como é colocar dinheiro de verdade no mercado, se você tem pouco dinheiro, mas você tem que investir em educação. Vai ser um prazer aceitar você como meu aluno para fazer parte da minha mentoria, que é 100% online, gravada ali hoje. Você pode ali estar acessando, tem aulas semanais toda semana ali por 1 ano que você ganha de graça com a minha mentoria. Se renova ali, é uma mixaria para renovar e você continua tendo aulas semanais com as aulas e aulas de acerto, ou seja, aulas que foram acertadas ao vivo pelo método, provando que o método funciona e dando aula em cima desses acertos públicos e no grupo secreto de sinais e em outros contextos, certo? Então, antes de você ganhar muito dinheiro, você tem que investir em educação financeira. Não precisa comprar o meu curso, mas você vai ter que procurar alguém que sabe. Eu provo que eu sei e provo. Eu sou bom nisso que eu faço. Em especulação, usando gráfico, principalmente grafista. Como grafista, eu sou especialista, modéstia à parte, mas está aí as provas públicas. Tá? Então você tem que investir em educação financeira. É o melhor dividendo que você vai ganhar. Mesmo não tendo dinheiro, você tem que investir em educação financeira. Então, o Stanley Druckenmiller está falando isso aqui para você. Certo? Então, pessoal, aqui você tem no meu site, você vem aqui em provas dos lucros consistentes, você busca aqui a parte do Twitter, são sinais de day trade onde você já sabe que apenas menos de 0,5% consegue lucrar, consegue ser bem sucedido no day trade. Então, ao vivo, antes e depois, eu passo os sinais Eagle para o pessoal, em vários mercados, não é só criptomoedas, não é só ações. Então, ontem foi acertado o fundo Dinamite na Arweave, é uma criptomoeda de primeira, bombou lá. A semana passada não foi tão bom, tá? Semana passada a gente tomou 2 empates e 3 erros. A semana antepassada teve 2 acertos e 3 erros. Antes da antepassada foi espetacular, foram 4 acertos aí e 1 empate. Então, quer dizer, varia, vai ter semana que vai ser ruim. A questão é o seguinte, meu chapa, são 5 chances por semana. A maioria dos influencers, a maioria dos influencers, você vai ver que eles dão um monte de sinais e os que acertam, eles falam, eu falei lá, avisei antes e deu certo. Certo? E eles não, a maioria dos influencers, analistas técnicos, grafistas, eu desafio vocês aí,
façam aí em 5 chances por semana também, ao vivo, Twitter ou live, aí você que sabe. E busque provar, se você é bom, né? Você é profissional, busque provar dessa maneira, ao vivo, né? Porque colocar conta real e colocar que você ganhou, você pode pegar de 10, 20 contas reais que você quebrou nas 19, pega apenas aquela que você venceu e mostra e prova que você ganhou com a quantia que você tinha naquela conta que você ganhou, mas tem 19 quebradas. Então muitos influencers estão quebrados operacionalmente, mas enganam as pessoas manipulando os dados, tá? Então tá aí o fundo Dinamite na Arweave. E de primeira ele chegou lá no alvo. Ele bateu lá no alvo de primeira e fez a grande explosão de 6% e pouco para 2% de risco. 3-1 de risco ganho é a probabilidade mínima, porque pode bombar muito mais. Pode bombar, explodir muito mais. Então é ao vivo. Antes, depois tem os posts aqui, não tem como manipular. Certo? E são 6 meses de consistência. Certo? 6 meses de consistência no day trade, que é o mais pauleira de todos. Isso é para provar para vocês que gráfico funciona. Meu treinamento, meus cursos é baseado em algo real, algo um especialista, que no caso sou eu, descobriu, desenvolveu, aperfeiçoou e estamos com esse desempenho aqui. Certo? Então, para você comprar meu treinamento, comprar meu curso, investir na mentoria, você pode estar investindo aqui. O grupo secreto de sinais é de graça para quem compra o curso. Você pode comprar o grupo secreto de sinais baratinho, sem precisar comprar o curso e seguir os sinais lá, criptocarteira de investimento para longo prazo, etc. E para segurança de criptomoedas, os métodos de anonimidade para comprar criptomoedas sem KYC e ficar invisível ou teoricamente, né, no caso, anônimo no mercado cripto para sua segurança, usando estratégias avançadas de cibersegurança que eu desenvolvi. Então, esse curso está pronto, de comprar criptomoedas sem KYC, da Monero aqui para criar o histórico fantasma, caso alguém ataque você fisicamente e consiga acessar sua chave privada por exploiting que podem ter desenvolvido, já existe talvez. Vai ter o histórico fantasma lá, essa tática que vai impedir que descubram para quem que você negociou Monero, porque dá para descobrir em certos casos, se tiverem acesso ao seu histórico. É uma brecha, e eu já mitiguei essa brecha, só falta fazer o treinamento aí para ajudar a galera da Monero aí a ficar mais poderoso aí, mais um escudo de segurança para vocês, tá? Então é isso, pessoal, vou ficar por aqui. Links na descrição aí para investir nos treinamentos. Vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais.